Bom dia! Estamos aqui para mais um momento de oração e seja muito bem-vinda a essa live espiritual. Logo pela manhãzinha, às 7 horas, hoje com um pequeno atraso de 1 minuto, eu acredito que é 1 minuto, em razão da conexão aqui. Mas já estamos juntos, graças a Deus. Bom dia, seja bem-vinda. Olha que bom que nós estamos aqui juntos, reunidos para falarmos um pouquinho com Deus, de Deus para Deus, né? E nos conhecermos, inclusive, conhecer algumas coisas nossas, conhecermos aí algumas situações que nós precisamos mudar, quais são as mudanças que nós precisamos fazer, quais são as coisas que nós precisamos melhorar em nós para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Então vamos lá, que hoje fala justamente da preparação. Olha só, o título da nossa live de hoje é preparação. Meu filho, falo a você como falo a um discípulo. O que tem na mão está tentando realizar a obra com um instrumento quebrado. Deseja me servir de muitas maneiras. Está devidamente preparado ou espera que eu desconsidere a sua falta de sabedoria? Eis que digo a você, a preparação é sua responsabilidade. Certamente vou ajudá-lo nisso, mas não sou glorificado por meio de um vaso que é descuidado em relação à sua condição. Olha o puxão de orelha hoje que nós levamos de Deus logo pela manhã. Meu Deus, Deus está nos dando um puxão de orelha. E aí a autora cita a carta de São Paulo a Timóteo, né? A segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que vou ler agora para vocês. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. E vou ler agora o 16 e o 17, que eu achei que desse uma continuidade muito grande, não está dizendo ali pela autora, mas eu vou colocar aqui, ó. Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Olha só, por que eu li esse trechinho aqui? Eu li porque ontem nós falávamos, né, de estarmos preparados, né, a verdadeira e a falsa paz. Nós falávamos ontem. E a verdadeira e a falsa paz, ela está não no tumulto do mundo, mas é em nós, né? Então, por exemplo, podemos aparentar estar bem e por dentro nós estarmos aí todos tumultuados. E o contrário também é verdadeiro. Então, nós podemos estar trabalhando muito para o reino de Deus e aos olhos dos outros falam, nossa, essa pessoa trabalha demais, quanto sofrimento, e nós estarmos em paz. Então, por que eu li esse outro trechinho? Eu falei, porque a paz somos nós que buscamos, nós que fazemos. Por quê? Nos afastando daquilo que nos afasta de Deus. Então, quanto mais nós nos afastamos de Deus, menos paz nós encontramos. E aqui a autora, né, cita a segunda carta de São Paulo a Timóteo, e São Paulo vem dizer, né, aqui, para nos afastar de conversas frívolas, de lugares de maledicência, de oportunidades de pecar pela palavra, ou seja, nos afastarmos daquelas pessoas fofoqueiras, né? E se nós somos pessoas, essas pessoas fofoqueiras, porque às vezes nós citamos as pessoas como se nós não fôssemos, né? Então, assim, temos oportunidade de ouvir uma fofoca ou propagar uma fofoca, então nos calar e sair daquele ambiente também. Para quê? Para que nós não possamos dar essa brecha, essa abertura para o inimigo. Então, nessa mensagem de hoje que Deus fala que nós temos que nos preparar, ele vem falar justamente isso. A fonte de sabedoria, quer dizer, a sabedoria ele é um dom do Espírito Santo. Todos nós sabemos que o discernimento, a sabedoria, ela não é adquirida, ela é graça de Deus, mas ela só vai ser recebida por nós se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós estivermos unidos com Deus em oração, em comunhão, conhecendo a palavra dele, nos dedicando todos os dias para um trechinho, nem que for um trecho pequeno da Sagrada Escritura,
E Deus vai nos concedendo essa sabedoria de interpretação da palavra de Deus, ouvir boas homilias, participar de celebrações. Então, isso tudo vai agregando coisas, né, que vão além do conhecimento. Porque o conhecimento, tá? Eu já expliquei isso para vocês, mas vamos lá de novo. Eu leio um livro e eu conheço. Agora, qual é a sabedoria? É o aplicar aquilo que está no livro. Então, por exemplo, eu tenho um bom livro, faço um bom curso. Faço um bom curso ou participo de um retiro com um sacerdote de muita unção, com pessoas muito ungidas, e ali eu recebo muita informação. Isso é o conhecimento. Agora, eu colocar essa informação em prática é que é sabedoria. E isso é dom de Deus. Por quê? Quantas pessoas que você conhece que talvez façam cursos e a pessoa não muda? A pessoa vai em psicólogo, a pessoa vai e frequenta todo tipo né, busca ajuda em todo quanto é lugar, igreja, pastor, enfim, a pessoa fica buscando, mas ela não se compromete, ela não coloca aquilo em prática. E a sabedoria está justamente em colocar em prática. E Deus vem nos dizer assim, essa preparação que você precisa ter. Usar isso em seu favor. Esse conhecimento que você vai adquirindo para você adquirir a sabedoria. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, me concede sabedoria, mas nós temos que nos empenhar também para que nós tenhamos essa sabedoria. É graça de Deus, mas que pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida com o nosso esforço diário. Então hoje a mensagem é um pouquinho curta, mas ela é muito profunda. Olha aqui, eu falo a você como fala um discípulo, e Jesus ele era muito duro com seus discípulos, muito severo, inclusive, porque eles queriam ser seguidores de Jesus, mas na hora que o negócio apertava, eles pulavam fora, né? Então assim, Jesus dava bronca, ele chamava a atenção, vocês não estão errando nisso ou errando naquilo. Então olha só, o que você tem na mão? Jesus pergunta, e isso ele está perguntando para mim e para você. Está tentando realizar uma obra com um instrumento quebrado? Ou seja, como eu quero ser propagador da palavra de Deus se eu não estudo a palavra de Deus? Deseja me servir de muitas maneiras, ele está dizendo. Está devidamente preparado ou espera que eu desconsidere a sua falta de sabedoria? Deus está dizendo, olha só. Eis que digo a você, a preparação é sua responsabilidade. Ele está dizendo isso para mim e para você. Nos prepararmos é responsabilidade nossa. Certamente que eu vou ajudá-lo nisso, mas eu não sou glorificado por meio de um vaso que é descuidado em relação à sua condição. Ou seja, mesma coisa quando nós entramos para trabalhar, vamos colocar aqui numa parte, num emprego. Você começa um novo emprego, você tem que aprender tudo aquilo que diz respeito àquele emprego. Você tem que aprender a manusear um instrumento. Então, por exemplo, vão dar lá para você um computador e você precisa mexer nesse computador, você precisa entender de alguma programação. Se você não se empenhar para aprender, efetivamente você não vai conseguir trabalhar naquela empresa ou enfim. E corre o risco até de ser dispensado, de ser mandado embora. E com Deus também é a mesma coisa. É claro que Deus não nos vai mandar embora porque Ele é bom. Ele tem uma paciência conosco que é impressionante. Mas o que Ele está dizendo aqui? Você tem que ter essa responsabilidade. Ele diz aqui, a preparação é sua responsabilidade. Ele traz para nós assim, você é responsável por aquilo que você quer empenhar no meu reino, quer desenvolver no meu reino. Você tem que se empenhar para desenvolver isso. E você quer me servir, você deseja me servir, né? Porque nós falamos muito assim, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua vontade. Às vezes nós falamos, até como Maria, quando ela recebeu ali a anunciação do anjo. Eis-me aqui, né? Eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a sua vontade. E nós desejamos muitas vezes servir a Deus, mas nós não queremos nos preparar. Nós queremos assim como num passe de mágica, Deus vai me capacitar e tudo bem. Não é assim que funciona. É a mesma coisa de um sacerdote. Um sacerdote, para ele se tornar um sacerdote, ele tem que fazer uma preparação. E muitos sacerdotes aí têm muitos anos de preparação.
né? Dependendo da congregação que ele entra, ele tem uma exigência muito grande de preparação em teologia, em filosofia e assim, outras áreas também que necessitam. Por quê? Porque ele vai estar à frente do rebanho de Deus. Então ele não precisa entender só da Bíblia, que é muito, mas ele precisa também entender de outras áreas. Então há uma preparação. Para você ser ministro da Eucaristia, há uma preparação. Para você fazer até mesmo um curso de... se casar, você tem que fazer um curso de noivos. Para você fazer o crisma, o sacramento da crisma, você tem que se preparar. E a primeira Eucaristia e assim vai. Então, na vida também, Deus está falando, você precisa de preparação. Você precisa dessa preparação para que você não seja um vaso quebrado. Para que você seja um vaso ornamental que fique ali, ou vamos dizer assim, não é um vaso de barro, um vaso de ouro. E ele diz aqui, olha, como um vaso, né? Não sou glorificado por um vaso que é descuidado em relação à sua condição. Qual é a função de um vaso? Ele vai, além de colocar flores nele também, o vaso em si ele é ornamental. O vaso em si ele tem que ser um vaso bonito, apresentável. Se você olhar o altar do Senhor, ali a preparação da Santa Missa, tem vasos belíssimos ornamentando ali. E nós, como vasos, né, pessoas que querem servir ao Senhor, nós somos como esse vaso. Mas nós não podemos estar descuidados, desleixados, sujos, impuros. Né? Você imagina lá no altar do Senhor um vaso todo empoeirado, um vaso todo descascado, um vaso quebrado. E nós somos essas pessoas que estamos ali para servir a Deus e nós temos que servi-lo com excelência. Nós temos que servi-lo falando na linguagem do coach, com alta performance. Né? Quando você vai se preparar para fazer um trabalho, você quer ser o melhor, você quer fazer o melhor. Ou pelo menos eu espero que você queira fazer o melhor. Então você tem que estudar muito, você tem que se apresentar e assim nós temos que também diante de Deus. Estudar mais a palavra, nos dedicar mais tempo para a palavra, fazer as orações devidas, né, pelo menos as necessárias, estar em comunhão com Deus através da confissão, da comunhão mesmo, Eucaristia, né, essa comunhão que nós temos que estar com Deus através da Sagrada Eucaristia. Porque quando nós não estamos em comunhão com Deus, nós estamos fora da graça. Então, quando se fala a palavra desgraça, quer dizer, eu estou fora da graça. Se eu estou em comunhão com Deus, eu estou na graça de Deus. Mas eu tenho que estar muito atento para ouvir, para escutar o que Deus quer me dizer, para enxergar aquilo que Ele quer que eu enxergue. Então, através da palavra, do estudo da palavra, de policiar o nosso comportamento. Como eu estou servindo a Deus? Os meus comportamentos são comportamentos realmente de quem está se preparando para servir a Deus? Porque se eu quero servir a Deus, mas eu me envolvo com pessoas, como eu já disse lá no começo da live e já repeti algumas vezes, pessoas maledicentes, pessoas que gostam de uma fofoquinha, né? Não, eu não falei nada, eu só escutei, mas você escutou. E você deu asa para isso. Você tinha liberdade de sair daquele lugar e falar, isso não me convém. Com respeito, né? Não dando uma lição de moral. Não, isso aqui eu não quero porque agora eu sou uma serva de Deus. Não, não é isso. Sai, né, ali de mansinho, devagarinho, e fala, gente, por que não me convém? Eu quero eliminar isso da minha vida. Né? Eu estou buscando a Deus. Então você fala com a humildade de uma pessoa que realmente está buscando a Deus, mas não dá asa para esse comentário. Não dá asa para essa fofoca. Porque são brechas que nós vamos deixando para o inimigo e que vai nos afastando dessa preparação para servir a Deus. Então nós precisamos nos policiar o tempo todo, gente. Vigiai e orai, vigiai e orai. Então nós temos que nos abastecer de Deus, mas nós temos que ter atitudes condizentes com uma pessoa que quer servir a Deus. Então não precisa grande coisa para servir a Deus. Deus vai nos chamar, cada um no seu estado que encontra, e Ele vai nos capacitar. Mas Ele quer de nós um mínimo esforço também. Então, de repente, eu estou num lugar, estou frequentando algum lugar que não me convém. Eu lembro quando eu tive salão, né, de beleza, muitos anos. E eu lembro de um conselho que uma pessoa muito querida me deu,
Mas lá no início, eu tava lá, eu tinha acho que uns 20 anos mais ou menos, quando eu comecei com o salão. E essa pessoa me falou, Nice, nunca permita que o seu salão seja um lugar de fofoca. Ela falou, por quê? Porque as pessoas que vão estar ali, vão falar, depois não vão falar, eu ouvi isso no salão da fulana, né? Eles não vão falar que eram eles que estavam conversando. Então, na medida do possível, sempre que eu conseguia, porque às vezes a gente também falava, mas as pessoas não davam muita importância, eu falava, gente, por favor, né? Não fala isso aqui não. Com jeitinho, claro que eu não vou falar, não quero, né? Isso, para não ofender as clientes, mas eu falava, a gente não fala isso, porque depois vão falar que saiu daqui do meu estabelecimento isso não é legal. Por quê? Porque aí o estabelecimento em si cria uma fama, uma má fama de que ali nego vai para fofocar, né? Então assim, vou lá no salão da fulana que ali eu vou saber de todas as novidades, como aquele boteco que às vezes o cara frequenta e às vezes fala, nossa, ficou sabendo onde? Fiquei sabendo lá em tal lugar, porque já sabe que ali é o centro da fofoca, é o antro da fofoca. Então nós temos que nos cuidar nisso e na nossa família também. Quando vier mexericos, eu não quero saber, porque eu fui cortando isso aos poucos, lá já muitos anos atrás, mas muito mais hoje, claro que com a experiência de vida, com a idade nos traz uma experiência muito, muito grande e isso é uma das vantagens de você ficar mais velho. Então, às vezes conversas frívolas mesmo, até uma ligação que às vezes eu fazia para algumas pessoas, conversava, a pessoa já vinha, você ficou sabendo? Não quero saber. Quero, porque o que isso vai me agregar na minha vida? O que isso vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor? Eu vou poder ajudar essa pessoa? Se eu vou poder ajudar, ótimo. Mas se eu não vou poder ajudar, para que eu vou falar dela? E eu falaria isso na frente dela? Então, eu estou citando o exemplo da fofoca, gente, porque é uma coisa assim tão normal, como não deveria ser, que está no nosso dia a dia e nós não percebemos. O que talvez possa estar nos impedindo de receber muitas graças de Deus. Então essa preparação, ela começa nas pequenas coisas. E quando Deus diz aqui, a preparação é sua responsabilidade, é com relação a isso, inclusive. É no modo de nós nos vestirmos adequadamente, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, assim, são coisas que nós vamos mudando. Se você nunca usou uma roupa curta, usei. Depende do lugar que você vai. Você vai numa praia, você não vai com uma roupa de festa. Vice-versa. Só que hoje, por exemplo, eu já não uso roupas que eu usava. Até pela idade, porque, né? Não é porque eu sou magra que eu tenho direito de usar qualquer roupa que eu usava quando eu tinha 15, 20 anos. Então, a minha maneira de vestir foi mudando em algumas coisas. O meu comportamento foi mudando. E eu ainda tenho muito que mudar. Eu ainda tenho que mudar muita coisa. Então eu estou citando o exemplo para vocês verem no que você pode mudar. Às vezes até alguma coisa que você está fazendo que desagrada a Deus, uma preguiça, não se cuidar, não cuidar do seu corpo fisicamente, né? Praticando uma atividade física para se ajudar, para ter saúde. Ainda ontem eu assisti uma entrevista gravada há muito tempo, e um sacerdote falava, eu realmente cuido do meu corpo. Ele falou, porque eu preciso do meu corpo, inclusive, para poder ajudar a Deus, né? Na missão, cumprir a missão que Deus me deu. Porque você imagina um sacerdote doente, fisicamente, porque a atividade física, ela nos ajuda a manter nosso corpo saudável. A boa alimentação, atividade física, né? Você buscar a ajuda de um psicólogo, de um coach, tudo isso faz parte da nossa saúde. Fazer exames clínicos, né? Tomarmos aí todos os remédios que às vezes o médico prescreve, ou evitarmos de tomar remédio quando não é necessário, porque tem pessoa que vive à base de remédio, não pode. Então assim, nós começarmos a olhar onde eu não estou servindo a Deus, onde eu não estou me preparando de fato. Porque se eu não tenho um corpo são, uma mente sã, um espírito são, como que eu vou servir a Deus? Então nós temos que estar muito atentos para essas pequenas coisas que talvez no dia a dia nós não estejamos fazendo conforme a vontade de Deus. E eu vou repetir essa palavra aqui, de São Paulo a Timóteo, agora não é ali a autora quem está falando. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, homem e mulher, né? Aqui ele se manifesta como homem,
porque ele estava falando para os discípulos. Mas nós colocamos aqui: apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Procura-se esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como gangrena. Vocês já viram uma gangrena, gente? O que é uma coisa gangrenada na carne da gente, na pele da gente, um órgão gangrenado? É uma coisa horrorosa. Se vocês não sabem o que é, procura lá, gangrena. Vocês vão ver todo tipo de foto horrorosa. É isso que ele está dizendo, que vai corroer o nosso espírito como uma gangrena. Então, por isso que nós necessitamos de todos os dias estarmos atentos na vigilância e na oração, para que nós possamos estar preparados para servir a Deus, porque muitos querem servir a Deus, mas poucos se preparam. A pessoa acha, é como vou citar o exemplo de quando eu fui montar o meu salão de beleza, voltando, que aí traz para uma realidade. Eu lembro que eu fui me preparar, isso, meu Deus, há 30 e poucos anos atrás, nossa, uns 32 anos atrás. Eu fui para São Paulo fazer curso. Aquele tempo em São Paulo era a mesma coisa, era mais difícil para São Paulo do que você ir para Nova York hoje. Então, assim, eu fui buscar os melhores cursos que na época eu podia, meu dinheiro eu podia pagar. E eu fui numa das melhores escolas da América Latina, que era uma escola que ficava em São Paulo. E foi fantástico, porque o que eu aprendi lá, eu trouxe muitas inovações que as pessoas não... Que para uma cidade pequena, que pessoas aqui de Maringá não tinham o conhecimento que eu tinha morando em Terra Boa. Mas por quê? Porque eu fui me preparar, eu queria ser a pessoa melhor, como agora para o coaching. Eu fui buscar a melhor escola de coaching que eu pude, né, que eu conhecia, que eu pude pagar, que é a maior instituição de coaching do mundo. Então eu sou formada pela maior instituição de coaching do mundo. Por quê? Para me exibir, não. Porque eu tenho que ter zelo com as pessoas que eu vou ajudar. Então, como cabeleireira, eu queria ser a melhor cabeleireira que eu pudesse ser. Quando eu fui fazer o processo de coaching, eu quero ser a melhor coach que eu possa ser. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas. E não se engane, uma cabeleireira, ela é quase que uma psicóloga. E eu, graças a Deus, eu tive a graça, inclusive, de poder ajudar muitas pessoas no ofício já de cabeleireira. Depois na área de direito, né, quando eu me formei, e agora também. Então, quer dizer, você quer ser instrumento para o bem ou você quer ser instrumento para o mal? Porque você pode escolher. Você pode escolher. Eu tive pessoas que na época que eu era cabeleireira, eu encaminhei para psicólogos, eu encaminhei por quê? Porque estava passando por umas situações que me foram confidenciadas ali, que a pessoa estava numa situação muito ruim, que se eu não tivesse ajudado, talvez a pessoa não tivesse encontrado o caminho dela. Então, não fui eu, a Nice, que ajudou, mas eu fui instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Então, você pode ser esse instrumento, mas você tem que estar preparado no seu ofício, na sua profissão, e preparado psicologicamente para você, e numa intimidade com Deus, assim, o que eu faço com essa pessoa? Porque às vezes a pessoa te confidencia alguma coisa que você não fala, meu Deus, eu não posso ajudar em nada. Por quê? Porque eu não tenho preparo para isso. Então, naquela época, eu não era coach, eu encaminhei a pessoa, né, as pessoas, porque não foi uma só, para psicólogo. E então eu fui instrumento de Deus, mas Deus me deu essa iluminação, olha, encaminha para fulano, que vai dar conta. E de fato, quando as pessoas que voltaram a agradecer, falaram, Nice, aquilo que você fez, né, de me ajudar ali, realmente resolveu, solucionou. Então, nós temos que ter esse discernimento, esse conhecimento, essa preparação. Então, nós temos que estar preparados, Senhor, me ajuda para dar um bom conselho para a pessoa, para dar uma boa orientação. Como coach, eu não dou conselho. É um outro tipo de trabalho, eu não sou conselheira. Mas fora do processo de coach, quantas pessoas que buscam nisso, o que eu devo fazer? Então, fora do processo de coach, eu atuo de uma outra forma, orientando, aconselhando até mesmo, e fazendo orações, enfim. Mas nós temos que ter esse preparo, eu não posso fazer de qualquer jeito, porque isso demonstra falta de zelo com as coisas de Deus. E nós temos que levar isso, gente, não só com as coisas de Deus, em tudo. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com zelo. Por quê? Porque, em última instância, nós estamos oferecendo para Deus. O teu trabalho, quando você vai lavar uma roupa,
Você está oferecendo isso para Deus. Você pode oferecer isso, inclusive. Senhor, eu estou lavando essa roupa. Não gosto de lavar roupa. Mas eu estou oferecendo a Ti como um sacrifício. Então, uno esse sacrifício meu aqui ao seu sacrifício. Ao seu sacrifício na sua morte na cruz. A sua paixão e morte por mim. Então, uno isso para mim que está sendo um sacrifício para que também o Senhor ajude, salve outras almas. Enfim, você começa a fazer com zelo, embora você não goste de fazer, você faz com zelo oferecendo a Deus. E Deus se agrada dessa oração, como foi o sacrifício de Abel. Então nós precisamos começar a nos preparar mais, se nós ainda não estamos fazendo. Nos preparar para servir a Deus. Preparar com zelo para que nós sejamos esse vaso ornamental maravilhoso, digno de estar no altar do Senhor. Então, metaforicamente falando, nós somos lá o vaso. E você quer ser o quê? Um vaso quebrado? Um vaso empoeirado? Um vaso feio? Ou você quer ser um vaso bonito, brilhante, reluzente, né? Que está lá no altar do Senhor? Então, essa preparação depende de nós. Ele diz aqui, a preparação é sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Então não adianta querer servir a Deus e falar, não, Deus vai me capacitar. Ele vai. E tanto é que há um complemento aqui, ó. Eis que digo a você, a preparação é sua responsabilidade. Certamente eu vou ajudá-lo. Mas eu não sou glorificado por meio de um vaso que é descuidado em relação à sua condição. Então, qual é a sua condição hoje? A condição que Deus te colocou hoje. No que você está fazendo? Então, no teu trabalho, na condição em que você se encontra. Eu, na minha profissão, você na sua profissão, você no seu lar, você na sua casa. A condição em que você se encontra, Deus vai te ajudar, mas você precisa de uma preparação. Então, ou seja, de novo nós voltamos para de anteontem, né? Naquela resista à indolência. A live de anteontem, resista àquela indiferença, aquela apatia, aquela preguiça. Que fala, depois eu faço, depois eu vejo, né? Então não, resista a isso. Esse tempo que você tem é para se preparar para as coisas de Deus. Isso serve para toda a nossa vida. Serve para nós nos prepararmos para uma profissão, serve para nós nos prepararmos como mães, como filhas, com filhas e filhos, como esposa ou esposo, enfim. É uma preparação que precisa ser feita. Resumidamente, Deus está nos dizendo aqui, tenha zelo com tudo que você vai fazer. Em tudo faça com zelo. Às vezes eu vejo as pessoas nos mínimos, sabe que às vezes uma cozinheira, ela vai fazer lá um virado, um mexido, vamos dizer, porque às vezes a pessoa não tem nem alimento dentro de casa, mas aquilo sai com sabor. Por quê? Porque ela fez com tanto zelo, ela fez com tanto amor, que sai tão saboroso, muito mais do que às vezes uma comida sofisticada feita de qualquer jeito. Você já comeu algum lugar que você fala assim, gente, essa abobrinha, tá? Nossa, lembrei de uma abobrinha agora, que uma mãe de uma colega minha, de uma amiga minha, essa minha amiga já é falecida, mas eu lembro que nós trabalhávamos em Terra Boa, nas festas da igreja, nós éramos garçonetes quando tinha aquelas festas de igreja, a quermesse, e nós éramos adolescentes. E eu estava com muita fome, gente, naquele dia. A minha casa era longe, nós fomos para a casa dela para comer. E aí, a mãe dela tinha feito arroz, salada de tomate e não tinha carne, né? Porque ela não sabia que a gente ia comer lá, então não tinha carne e tinha uma abobrinha. Gente, aquele arroz com abobrinha, aquele arroz com saladinha de tomate, tava um espetáculo, porque certamente foi feito com muito amor. Às vezes agora a pessoa vai fazer um filé mignon e faz de qualquer jeito, acabou o sabor do negócio. Por quê? Porque o tempero é o zelo, é o amor. Então, quando nós formos fazer tudo, não só para Deus, porque é aquilo que eu falei, mesmo que nós não estejamos fazendo diretamente para Deus, nós estamos fazendo por alguém e Deus está vendo. Então, nós temos que fazer tudo com muito zelo. Eu vou fazer uma comida, eu vou fazer com zelo. Eu vou fazer uma faxina na casa, eu faço com zelo. Eu vou lavar uma roupa, eu vou fazer um trabalho, é com zelo. Então, prepare-se. A preparação, em último grau, é isso. É o zelo que você despende para fazer aquilo, para colocar aquilo, né? Arrumar aquilo, ajeitar aquilo. Até mesmo, às vezes, a preparação do altar. Eu vejo pessoas
Eu sou daquela que chego antes da celebração da Santa Missa e quantas vezes eu vejo a pessoa ali com maior cuidado, né, arrumando a toalha do altar de Deus. E às vezes eu vejo pessoas assim, mas já meio, né, pessoa chega lá meio que automático. E outras pessoas que quando elas pisam ali na igreja nossa ali, principalmente esse a norte, que era um altar bem mais alto, a pessoa parece que quando ela vai já pisa ali no altar, ela já é diferente, ela já vai com mais zelo, com cuidado. Ou mesmo aquelas pessoas que entram dentro da igreja. Tem pessoa que entra dentro da igreja, ela faz sua genuflexão, então ela coloca o seu joelho no chão, faz o sinal da cruz, com maior zelo. Tem pessoa que entra dentro da igreja como se ela estivesse entrando num clube, né? Ela malema faz assim, e continua conversando com a pessoa que estava aqui junto com ela. Então quer dizer, ela não tem aquele respeito por aquele local sagrado, que ali é terra santa. Que nós deveríamos entrar descalço, na verdade, na igreja, porque é um terreno santo. Então, assim, às vezes nós não nos cuidamos, e eu falo isso de mim também. Eu tenho que me esforçar todos os dias para ver no que eu ainda não estou sendo zelosa. Deixa eu ler aqui. Bom dia, Anice, como é bom ouvir você, acalenta meu coração. Ai, obrigada, Ivete, obrigada, minha querida, que Deus abençoe. Ai, que bom, que bom. Bom saber que Deus está fazendo uso desse vaso quebrado aqui, nesse vaso velho, desse cano enferrujado. Ai, Jesus, Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Então nós podemos, né, olhar isso de toda essa palavra, preparação. Como eu estou me preparando para estar na presença de Deus e para servir outras pessoas? Porque Deus ele vem disfarçado, né, muitas vezes de um mendigo, de um bêbado. A gente não sabe. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente não está servindo com zelo, pode ser ali. E com certeza é o Cristo. É o Cristo. É aquilo que ele fala, né? Tudo que fizerdes ao menor, né? O mais pequeno, né? Ou então eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu estava com frio, me cobriste, eu estava preso e você foi me visitar. Então, é essa preparação que Deus fala. Às vezes nós ficamos buscando servir a Deus de umas maneiras tão mirabolantes e às vezes Ele quer que nós o sirvamos naquela pessoa que fica lá no sinaleiro pedindo dinheiro. Que às vezes, muitas vezes, a gente fala assim, não vou dar não, porque ele vai beber. É ali que está o Cristo. E é ali, nesse momento, nós temos que estar preparados para servir, independente de quem quer que seja, independente dos nossos achismos, não é? Esses dias eu ouvi uma mensagem do Padre Léo e eu achei fantástico. Até publiquei no Instagram. O Padre Léo é um santo, né? Um santo em vida. E ele tinha um humor fantástico, Padre Léo, né? E assim, um negócio. E às vezes ele falava assim, a pessoa às vezes, ela vai lá tomar uma pinga e nós julgamos. Ah, vou dar dinheiro para esse vagabundo não, que ele vai beber. Qual é a diferença desse vagabundo que vai beber daquela dondoca que toma Rivotril para dormir? É porque o coitado, ele não tem uma casa boa para voltar, ele não tem carrão, ele não tem uma mansão para voltar e chegar lá tomar um Rivotril ou tomar um outro tipo de droga para dormir. Então ele tem que se entorpecer com a cachaça para esquecer das desgraças e misérias do mundo. Aquilo ele falou com outras palavras, é claro, mas eu fiquei assim impressionada com a sabedoria desse homem. E aí nós julgamos quem? O coitado que não tem nada, não tem o que comer, não tem uma casa. E a dondoca ou o homem, né, de negócios, ou o cara que vai lá e compra outros tipos de drogas, apesar de ter uma vida aparentemente muito boa. Então nós julgamos aquele que está lá pedindo no sinaleiro. Então vamos pensar nisso. Vamos colocar que Deus tenha tocado seu coração de alguma maneira, né, através da palavra, e que Deus nos dê essa graça de nos prepararmos todos os dias para servi-lo, onde quer que nós estejamos. Um grande beijo para você, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, quinta-feira, com a graça de Deus, se assim Ele quiser e se assim Ele permitir. Beijos!